Entre o período de 2002 a 2015 no Brasil, um grupo de pais e mães de 12 milhões de famílias negras pobres concluíram o ensino fundamental. 22 milhões de lares passaram a ter acesso à água de qualidade e 24 milhões de domicílios passaram a possuir geladeira. Eu estou falando isso porque o vídeo de hoje vai apresentar, através do nosso quadro Resumo Crítico, os resultados de um estudo científico que analisou os avanços na redução da desigualdade entre as camadas brasileiras mais pobres no período entre 2002 a 2015. O estudo chamado Faces da Desigualdade no Brasil, um olhar sobre os que ficam para trás, foi publicado na revista Saúde em Debate em 2018. Os atores desse estudo são Tereza Campelo, economista e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, Pablo Gentili, doutor em ciência da educação pela Universidade de Buenos Aires, Mônica Rodrigues, da PUC de São Paulo e também Gabriel Riso, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva rapidinho, curta aqui o vídeo e também marque o sininho. Embora a gente saiba que o Brasil ainda tem sérios problemas de desigualdade social e que em 2018 a gente deu um mega passo atrás nessa questão com a vitória de um governo de extrema direita, os levantamentos feitos nesse tipo de estudo, e nesse estudo que a gente vai ver, mostraram que quando a gente coloca uma lupa nos dados de acesso a bens e serviços entre os mais pobres, é possível identificar importantes avanços no campo social entre 2002 e 2015. Segundo os autores, o índice de mensuração de desigualdade mais conhecido e mais usado é o índice de concentração de renda, que é apurado pelo coeficiente de Gini, que, embora tenha apresentado dados claros sobre a queda na desigualdade de renda no período de 2002 a 2015, como a gente nunca tinha visto, né, na história do Brasil, ainda assim o coeficiente de Gini é limitado, ao passo que só considera o problema da renda monetária. A gente sabe que a questão da desigualdade social vai muito além do fator monetário. Então, além do coeficiente de Gini, o estudo também lançou mão de outros tipos de informações e de informações de outros dados, como o estudo de Mark Morgan, o relatório da Comissão sobre a Medição do Desempenho Econômico e Progresso Social instituído pela União Europeia, levantou dados do Banco Mundial, do IBGE, do SUS e também do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Vale reforçar que o foco desse estudo, que eu vou resumir aqui nesse vídeo hoje, foi examinar os índices de diminuição de desigualdade social no Brasil entre a população mais pobre, como, por exemplo, os moradores nas condições de pensionistas, as empregadas domésticas e os filhos de empregadas domésticas, também moradores de domicílios sem declaração de rendimentos e também nos domicílios sem rendimento. A pergunta que se pretende responder é: quem eram os mais pobres em 2002 e quem eram os mais pobres em 2015? E para responder essa questão, considerou-se as seguintes dimensões a serem examinadas. Item 1. O acesso à educação dos jovens e adolescentes ao ensino médio, ao ensino superior, incluindo a graduação, o mestrado e o doutorado, e também chefes de família com ensino fundamental. No item 2, vai analisar o acesso de serviços de infraestrutura como água de qualidade, escoamento sanitário e também energia elétrica. O item 3, o acesso à habitação em aspectos de moradia precária. E 4, o acesso a bens de consumo como geladeira ou freezer, máquina de lavar, aparelho celular e computador com internet, que a gente sabe que também são itens fundamentais hoje em dia e que não são de forma alguma itens supérfluos. Vale dizer que frequência escolar, escolaridade, saneamento, água segura, eletricidade, moradia e bens duráveis são dimensões consideradas extremamente essenciais em relação à pobreza.
E outro ponto que eu considero importante chamar a atenção aqui é que o grupo dos mais pobres escolhido para essa análise muitas vezes são excluídos das pesquisas tradicionais que a gente acaba tendo acesso. Sobre a dimensão da educação, o estudo considera que se existe um consenso sobre um tipo de estratégia para o desenvolvimento de um país, este é o investimento em educação. A manutenção da desigualdade em educação é um dos fatores que mais determinam, segundo os estudos, a dinâmica de exclusão e perpetuação da pobreza. Inclusive, esse é um bom assunto para a gente tratar num próximo vídeo. Bem, nesse aspecto, no aspecto da educação, o que foi visto é que em 2002, somente 10,7% dos jovens mais pobres conseguiam chegar ao ensino médio na idade certa. Porém, entre 2002 e 2015, com um aumento de 264%, esse patamar chegou a 39%. A gente sabe que ainda é um número baixo de jovens nas camadas pobres dentro das escolas em idades certas, mas esse crescimento é importante para a gente ver que prioridade estatal e políticas intensivas são capazes sim de reverter um cenário em que o fracasso escolar dos pobres é sempre tratado como uma coisa natural. Sobre o acesso desses jovens ao ensino superior, incluindo aí mestrado e doutorado, entre 2002 e 2015 foi ampliado para toda a sociedade. Porém, enquanto que numa esfera geral o acesso à universidade dobrou, para os mais pobres esse acesso foi multiplicado 23 vezes. Mesmo a gente tendo a plena consciência de que o ensino superior no Brasil ainda é um espaço elitizado, em 2015 uma geração de jovens pobres conquistou o lugar dos primeiros membros de suas famílias a terem acesso à universidade. E o curioso disso é que eu mesmo estou incluso nessa estimativa. Em 2008, eu concluía a minha primeira formação e fui o primeiro graduado da minha família por parte de pai e o segundo por parte da minha mãe. Então, eu estou aqui confirmando que, de alguma forma, esses dados, os dados desses estudos, estão condizentes. Sobre o ensino fundamental, em 2002, menos de 7% dos pobres concluíam o ensino fundamental. Após 13 anos, esse índice passou para 30,3% e vale dizer que, segundo pesquisas, ter um adulto com ensino fundamental completo em casa é um dos requisitos estratégicos de resistência para a família não entrar numa situação de pobreza crônica. Enquanto que, para uns, o ensino fundamental é visto como uma trajetória certa e comum em direção à universidade, para outros é uma estratégia de não afundar de vez na pobreza. Sobre a dimensão da infraestrutura, em 2002, dados apontam que o acesso à água de qualidade chegava a 90% do total da população brasileira. Mas quando os pesquisadores colocaram uma lente na realidade dos mais pobres, o quadro era drasticamente diferente. Menos da metade, ou seja, somente 49,6% dos mais pobres tinham garantia de acesso à água de qualidade em 2002. Porém, 13 anos depois, em 2015, esse percentual já tinha subido para 76%, graças às políticas sociais. Sobre saneamento, entre 2002 e 2015, enquanto que para a população geral o acesso a escoamento sanitário aumentou 18%, para os mais pobres o avanço passou de 114%. E já sobre a questão da habitação, os dados do PNAD no período de 2002 a 2015 mostraram que houve uma redução de mais de 50% de famílias das camadas mais pobres que residiam em domicílios precários, sem paredes de alvenaria, madeira ou algum revestimento adequado. Os principais responsáveis para essa melhora da moradia foram os programas como Minha Casa Minha Vida e também o aumento da renda dos pobres nesse mesmo período. O estudo também mostrou os resultados sobre o acesso dos mais pobres em relação aos bens de consumo, considerando que bens duráveis, como, por exemplo, geladeira e máquina de lavar, por exemplo, constituem-se em itens básicos para o funcionamento de uma casa em qualquer lugar. E, nesse caso,
percebeu-se que em 2002 o acesso a refrigerador ou freezer chegava somente a 44,1% dos lares mais pobres. Porém, o crescimento nesse segmento foi exponencial, passando para 91,2%. E sobre essa questão vale a pena ler um trecho do artigo para vocês. A desigualdade de acesso a bens de consumo entre brancos e negros fica evidente e vai além da questão de renda. Analisando a população brasileira em sua totalidade, observamos que, enquanto 42 milhões de pessoas brancas residiam em domicílios com máquina de lavar em 2002, entre as famílias de cor negra eram apenas 15 milhões, mesmo sendo maioria na população. Entre 2002 e 2015, o aumento garantiu que novos 40 milhões de negros e negras alcançassem essa comodidade. Aqui a gente não vai entrar no mérito da maior parte dos pobres serem negros, até porque o próprio estudo não aborda essa questão dessa forma, mas é mais um gancho para a gente examinar em reflexões futuras aqui no canal, que é um assunto que também eu já venho há algum tempo pesquisando, que é sobre a questão do racismo estrutural. Bem, seguindo com os campos analisados em relação à compra de celular, em 2002, apenas 5,1% dos pobres tinham celular, ao passo que em 2015 esse número cresceu para 79,3%. Bom, se a gente considerar que hoje o celular com internet é um item fundamental para diversas questões, como pesquisar vaga de emprego, ser conectado pelos agentes de saúde das clínicas da família, enfim, diversas outras funções que são fundamentais. Por fim, sobre a dimensão da saúde, baseado no indicador de mortalidade infantil, o estudo mostrou que de 2002 a 2015, esse indicador saiu de 23,4 por mil nascidos vivos para 12,9. E sobre esses números, vale dizer que até 20 por mil nascidos vivos é considerado um índice baixo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Vale dizer também que essa queda de mortalidade foi mais acentuada no Nordeste e no Norte brasileiro. Além disso, em 2002, a cobertura populacional em atenção básica era de 31,8% e em 2015 passou para 63,2%, como cita o artigo. Iniciativas como o programa Mais Médicos, os núcleos de apoio à saúde da família, os consultórios na rua, as unidades básicas fluviais de saúde, as unidades móveis de saúde bucal, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, entre outras, somaram-se à expansão da rede e ao aumento dos atendimentos no Sistema Único de Saúde. Bom, pessoal, depois de tanta informação consistente e confiável, dadas as fontes dessa pesquisa, fica mais que evidente que questão de desigualdade social é sempre uma relação política passível de ser enfrentada pela ação do Estado e afirmada pelas lutas coletivas por direitos. Se a gente ainda vive em situações tão desiguais, é porque, no fundo, existe um desinteresse por parte da classe política, em conjunto com as grandes empresas e com os bancos, em resolver esses problemas. E o motivo a gente já está cansado de saber. No sistema capitalista, o Estado, que também é capitalista, defende os interesses das elites burguesas e diminuir as desigualdades sociais não leva benefícios nenhum para essa classe. Pelo contrário, não é à toa que toda e qualquer iniciativa que ouse diminuir, mesmo que minimamente, a desigualdade existente entre os grupos mais pobres e os mais ricos são atacadas a ferro e fogo sob as mais absurdas acusações de paternalismos e coisas do tipo. O que interessa é aprovar as reformas que diminuem os direitos dos pobres e que conservam os privilégios dos ricos. Eu espero que esse resumo tenha conseguido deixar claro quais foram os tipos de avanços na redução da desigualdade social do nosso país e que tenha deixado também um recado para todos nós, que é o seguinte: as políticas sociais, quando existentes e quando bem feitas, são sim responsáveis
pela redução das desigualdades entre as classes. E embora essas políticas permaneçam sendo esforços isolados de movimentos e partidos de esquerda feitos dentro da ordem capitalista, ou seja, embora não se trate ainda de uma revolução socialista que proporcione a igualdade entre todos, as ações sociais, as políticas de cunho social, são sim fundamentais na direção da promoção da qualidade de vida dos mais pobres, e esse estudo serve para a gente provar esse fato. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler na íntegra esse artigo que me motivou a gravar esse vídeo de hoje e que particularmente me impactou muito positivamente, além de ter me dado uma injeção de ânimo e força para continuar lutando aqui no canal a partir de todas essas nossas reflexões críticas e também fora desse ambiente virtual, na prática, no mundo real, junto com os trabalhadores, seja através das greves, seja através de eventos, enfim. O fato é que se organizar em prol da diminuição das desigualdades e de todas as injustiças é fundamental para a gente conseguir mudar as coisas no mundo em que a gente vive. Deixem aí o comentário de vocês, digam o que vocês acham sobre esse assunto e quem quiser também pode propor temas para os futuros vídeos aqui do canal. Também pode deixar aqui nos comentários esses temas se vocês quiserem. Se estiver dentro do nosso contexto crítico e se eu estiver apto a abordá-lo, pode ser que a gente consiga fazer. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Essas informações são importantes demais para ficarem paradas e sem reconhecimento da nossa população. Valeu, gente, e até o próximo Senso Crítico.